Então vamos lá, continuando aqui nosso segundo dia de aula de introdução ao Novo Testamento 1, é a segunda parte, o segundo bloco. As nossas aulas estão sendo gravadas. Hoje falamos já sobre o Império Assírio e acabamos de falar sobre o Império Babilônico. Inclusive, deixa eu só fazer uma ressalva aqui. O material do professor Jair, olha só que legal. Os babilônios, origens. O Império Babilônico foi um dos maiores reinos humanos da antiguidade. Então, há esse destaque para o Império Babilônico, porque realmente ele superou o Império Assírio. E ele tinha uma característica muito peculiar, que, olha só essa informação, ele tem um lugar central em várias páginas da Bíblia. Nas profecias do final dos tempos, a igreja apóstata recebe o nome desse império, a Babilônia. Então, a gente aqui tem um mapa mostrando o alcance dele. Ele domina, sobre o Império Assírio. Mas olha só que curioso, irmã. Pode ver, a Bíblia, quando chama esse mundo de Grande Babilônia, o Egito, é porque essas palavras não são palavras sem nexo, tem uma construção. Podem ver que a Babilônia dominava, ela era apóstata, ela era idólatra, ela era cruel, mas ela dava uma certa liberdade para aqueles que viviam ali. Pode ver, o mundo é uma grande Babilônia. E se nós não tomarmos cuidado, nós nos misturamos. Nós somos seduzidos. Pode ver que Daniel, logo de cara, quando ele recebe ali os pratos da Babilônia, por que ele rejeita? No primeiro momento parece que ele está sendo soberbo, né? Era um jovem judeu que sai da corte dos judeus e vai agora para a corte da Babilônia. Ele não come a comida deles, nem bebe a bebida deles. Qual era a diferença da comida de Israel para a comida da Babilônia? Do suco de uva ou do vinho de Israel para o suco de uva e o vinho da Babilônia? Tinha uma grande diferença. Os deuses. Tudo que se comia na mesa de Nabucodonosor era consagrado àqueles deuses. Ora, Daniel estava ali com o seu reino, com o seu povo. Por quê? Porque um dia, lá na sua terra, aceitaram banquetes de outros deuses, bebidas de outros deuses. Então, é por essa razão que ele rejeita. Ele não rejeita porque ele era burro. Ele rejeita porque ele falou, não, eu não vou me contaminar. Nem com a comida, nem com a bebida, nem com a vida dos babilônios. Estou aqui como fruto de um meio que, como ele mesmo dizia, porque pecamos. Pode ver que ele faz uma oração, né? Por ele e por toda a nação, ele se inclui. Então ele sabia que ele estava ali sofrendo junto com o seu povo, mas ele não ia participar. Então a Babilônia tem essa mensagem. Pode ver, nós vivemos nessa grande Babilônia, mas o que escolhemos? Escolhemos viver como ela vive, servir os deuses que elas diariamente nos fornece, beber as bebidas consagradas a outros deuses, comidas, ou nos dedicaremos ao Deus de Israel. Interessante, não? Então, só estou passando aqui essas folhas só para enriquecer um pouquinho a nossa aula. Tá bom? Então, a gente já trabalhou, né? Falamos sobre toda ela e agora vamos entrar para o ponto que é o próximo, que é o Império Persa, ou Império chamado também Medo-Persa, tá bom? Deixa eu só ler aqui as contribuições dos babilônios ao contexto do Novo Testamento. Lê para nós, então, Fia, por gentileza. Esse texto vale a pena a gente ler. A grande contribuição babilônia foi o seu sistema de cativeiro, que permitia o agrupamento dos povos conquistados em bairros, o que permitia a preservação da cultura, da língua e das tradições religiosas. Deixa eu só, mais uma vez, fazer um adendo aqui. Pode ver, porque o Novo Testamento vai falar que nós não devemos
nos afastar da igreja, que nós devemos sempre estar congregados, porque é só assim que a gente se preserva. Lembra? Na Babilônia, o que sobrou foi a palavra, e nós precisamos nos unir aonde? Onde tem a palavra. Pode ver que a igreja, ela não nasce num templo. Templos, basílicas, são construídas depois com Constantino, e depois com Teodósio. Antes disso, eram em casas, nos lares, ou como os apóstolos faziam no templo. Mas pode ver que a igreja, ela não tem essa necessidade de ter um santuário. O que ela tem é que estar ao redor da palavra. Um povo que ama a palavra. Profetas que ensinam a palavra. Ele é a igreja. É o ajuntamento dos santos. Então pode ver que as características da igreja se perpetuam, né? Pode ver que, assim como o cativeiro babilônico dava essa suposta liberdade, nessa Babilônia nós temos a liberdade, ou de seguir a Mamon, ou, né, seguirmos esse mundo perdido, ou ficarmos reunidos com o povo de Deus, nos nossos bairros, preservando a nossa cultura, nossa boa tradição, nossa história, preservando aquilo que realmente importa para nós. Porque, graças a Deus, mesmo vivendo nessa Babilônia, nós podemos preservar a nossa história. E olha uma coisa linda, Beatriz, assim como o cativeiro assírio desfigurava, aniquilava a história, logo a identidade, logo a fé e a religião e a boa tradição, a Babilônia preservava. E uma coisa que é interessante sobre essa questão, quando nós nos convertemos, pode ver que nós passamos a pertencer de um povo que tem uma história, que tem um legado. Quando nos convertemos verdadeiramente a Deus, a Cristo, nós somos enxertados na videira verdadeira. Logo, nós pertencemos agora ao povo de Deus, ao povo cristão. E indireta e irremediavelmente, a gente é levado a quem? A história de todo o cristianismo até quando? A patrística, a igreja primitiva, primeiro reforma, né? Depois período da patrística, era dos mártires, igreja primitiva, Jesus. E também a tradição judaica. Por que um verdadeiro cristão ama a história judaica, a história de Israel? Que é a nossa história. Mas nós não somos judeus, de fato, somos gentios. Mas somos agora israelitas espirituais. Somos descendentes espirituais de Abraão. Abraão também é o nosso pai da fé. Pode ver, o Velho Testamento ganha amor e relevância no nosso coração, o Novo Testamento é a nossa vida, e a história da igreja são ali os caminhos, né? Os fios que nos unem. E por isso que é lindo quando a gente realmente vive, né, e preserva dessa ortodoxia, porque pode ver, não importa a denominação. Calvino é o pai dos presbiterianos, mas o que importa para nós é o que Calvino ensinou. Lutero é o pai dos luteranos, mas o que importa é o que Lutero ensinou, que é a palavra. Calvino ensinava a palavra, Spurgeon era um batista, mas não estamos presos à denominação. O que ele ensinava? Wesley era um metodista, mas o que eles ensinavam? Perceba que todos nós temos uma história, temos uma ligação. Assim como o cativeiro assírio tenta arrancar isso de nós, o cativeiro babilônico preservou. E é nessa Babilônia a gente pode se preservar. Então é interessante, né? Pode ver que essas tensões vivem o tempo todo. Tá bom? Então, só agora ler aqui para nós, por favor. Início da diáspora judaica, Tiago 1:1, as 12 tribos da dispersão. Essa palavra no grego é diáspora, era uma preparação para a pregação do evangelho. Na Babilônia nasceram as sinagogas e o escribismo dos escribas. Ou seja, o embrião, que seria a igreja, e o escribismo, o que seria a preservação da palavra. Uma coisa linda. Pode ver que, graças a Deus,
com a quantidade maior de textos, a história do povo de Deus é preservada. Então, Deus seja louvado, né? Tá bom? Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Bom, Medo-Persas. Então, agora vamos para o Império Medo-Persa. Tá bom? Então, pode ler para nós, Cia. O fim do cativeiro de Judá. Por favor, continue. Queda da Babilônia. Deus prediz alguns feitos de Ciro. Isaías 44, 26 a 28. Ciro é o pastor do Senhor. Isaías 45, 1. Ciro é o ungido do Senhor. Isaías 47, 13. Ciro reedificará as cidades de Judá. Ciro tomou Babilônia após a morte de Belsazar, em Daniel 5, e encerra o cativeiro judeu. A ascensão de Ciro... E só um detalhe, né? Lembrando que foram 150 anos atrás que Isaías tinha profetizado sobre Ciro. Se cumpre. E sem matanças, Deus levanta Ciro, julga a Babilônia, Belsazar, que era o rei regente, príncipe regente, e aqui começa um novo império. Por favor, pode ler. Ciro toma a Babilônia, já disse, essa parte é de baixo. Ascensão de Ciro, cumprimento da vontade de Deus, libertação de Judá, restauração de Jerusalém, do seu templo, culto e sacrifícios. Joia. Só um dado aqui histórico para vocês. Quando falamos Império Medo-Persa, é porque existia nessa região, inclusive, deixa eu colocar aqui rapidamente, existia, onde está esse mapa, só para localizar, a Média ficava nessa região. Vou mostrar aqui. A Média ficava nessa região, praticamente. E a Pérsia mais ao sul. Então, a Pérsia conquista a Média. A Média já era forte, já era um reino forte, que unido a outros estados poderiam até destronar o Império Assírio. Mas Ciro Persa conquista a Média. Então, já eu vou mostrar algumas dinastias. É aí onde surge, em 550, Ciro II conquista a capital da Média, que é Ecbatana. E aí inicia-se aquilo que nós chamamos de Império Aquemênida, que é o primeiro Império Persa. É chamado Médio-Persa porque é essa união entre a Média e a Pérsia, né? Mas, na realidade, é o Império Persa, tá bom? Só um dado histórico. E ela foi muito diferente, né, dos outros impérios, porque eles agora... É isso aqui, ó, mostrando aqui. Ó, os reis da Média, pode ver que eles já eram fortes do ano 700 a.C. até 550. E aí Ciro II conquista, como eu disse, né, a capital da Média. Pode ver que havia os reis da Pérsia, ó. Tinha toda essa linhagem, né? Ó, pode ver que é o Império Aquemênida, porque aqui, ó, Acaêmenes é um dos grandes líderes da Pérsia. É por isso que é chamado, né, de Império Aquemênida, tá bom? E ele, então, une as forças e aí começa a dinastia do Império Persa. E aqui são todas as dinastias. Pode ver que é de 550 até 335, 331. Ou seja, né, a gente vê que mais de 200 anos. Quando a gente pensa assim, também não foi um período de um império tão longevo. 200 anos não é muita coisa. Mas os desdobramentos para o Novo Testamento foram incríveis. Por quê? Porque aqui há umas mudanças na chave da história mundial. Aqui são alguns sucessores de Ciro II, o Grande, os nomes de todos eles, né? Cambises, Dário, Xerxes, Artaxerxes, Dário II, o persa, Artaxerxes II, Artaxerxes III,
Arcês Dário III. Então, aqui são alguns nomes, né, dos sucessores. Ciro também era um título, assim como Artaxerxes, tá? Xerxes e Artaxerxes são títulos, né? E aqui é o grande episódio, que é o retorno, né, do povo de Deus de novo para sua casa. Aqui nós vemos que um dos grandes benefícios que o Império Medo-Persa vai gerar na história mundial é essa complacência. Por isso que Ciro ele é chamado o grande diplomata da história, porque é aquele que vai restaurar os direitos humanos universais. Pensa assim, na antiguidade, um reino tomava outro reino, como hoje acontece, um país querendo dominar sobre o outro. Mas ele olha de uma outra forma, como na última aula eu mencionei. Ele chega à conclusão de que eu dar certos benefícios, eu continuo no domínio, mas tenho um povo apaziguado. Por isso que ele começa agora com aquilo que nós chamamos de governos, ou sátrapas, ou satrapias, que eram o quê? Súditos que trabalhavam debaixo da sua liderança, prestando tributos, mas tudo em harmonia. Então ele consegue fazer algo que nenhum outro imperador até então tinha feito em escala mundial. Porque podem ver que os impérios eles eram mais regionais, o Egito, a Babilônia, a antiga Síria, eles eram regionais. Mas depois da Síria, aí vem a Babilônia, ele muda a chave. E percebam que essas mudanças parecem pequenas, mas elas vão influenciar nos impérios que vão ser longevos a partir de então. Podem ver que mesmo que eles tenham durado um pouco mais de 200 anos, o Império Grego também não foi tão grande, né, o seu domínio, porque logo depois há uma divisão ali dos generais de Alexandre, a gente vai chegar lá, mas pode ver que os romanos eles vão se beneficiar dessas mudanças. Perceba, Beatriz, que aquilo que acontece na história de um povo, se aquela outra geração ela consegue, vamos dizer assim, aprender as lições, elas potencializam sobre aquele outro fato. Então, assim, é muito interessante a maneira, né, em que o governo de Ciro e os demais imperadores do Império Persa vão estabelecer nas suas satrapias. Assim, de fato, não deixa de ser um domínio, não deixa de ser um império, não deixa de ser uma coleira, mas é uma coleira agora como com luva de pelica, ou melhor, com pelica, né? Coleiras de pelica. Interessante, né? Você está no domínio, mas você não oprime. O Império Assírio, né, o Assírio, oprimia. O Império Babilônico oprimiam. E o Império Medo-Persa não oprimiam. Eles dominavam. Eles não estavam ali para favorecer aos outros povos, mas eles tinham uma diplomacia. Né? Interessante isso, né? Tá bom? Tudo bem? Pode ler para nós? Retorno a Sião. Shivat Zion. 538 a.C., o primeiro retorno com Zorobabel. 458 a.C., o segundo retorno com Esdras. 525 a.C., início da reconstrução do templo. 518 a.C., rededicação do templo na Páscoa. 444 a.C., terceiro retorno com Neemias. E 430 a.C. é o ministério do profeta Malaquias. Esses retornos são os retornos oficiais, registrados na história do Império. É óbvio, né, que, por exemplo, como a gente aprendeu aqui, Ageu, ele retorna. O nome dele não está aqui no primeiro, mas deviam ter alguns contingentes de grupos
que iam também, mas os retornos oficiais são esses, né? Então, em 538, com Zorobabel. Aí, logo depois, temos aqui o início da construção em 525, a rededicação do templo na Páscoa, e depois temos, né, a conclusão do templo, e aí a segunda retorno com Esdras. Perceba que é 80 anos, Esdras vai para Jerusalém 80 anos depois. A gente acha, né, na história que é rapidinho, né? Mas não. Então percebam que a Babilônia já tinha criado, né, as sinagogas, a palavra de Deus, o escribismo, ali, e agora no Império do Medo-Persa surge a grande sinagoga, né, porque é o momento de pacificação. Com certeza, já as sinagogas já se reuniam, óbvio, eu não me recordo exatamente quando nasce a grande sinagoga, mas, salvo engano, é com Esdras, é aqui nesse período já do Império Medo-Persa, né? E aqui, terceiro retorno, Neemias, né, exatamente quase 100 anos depois, né? E Malaquias 430, o último profeta. Interessante, né? Tudo bem até aí? Agora, esse detalhe aqui é muito legal. Vou passar algumas contribuições do Império Medo-Persa. Leia para nós. Reconstrução e rededicação do templo, reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, restabelecimento do culto público, destruição da idolatria, reflorescimento do exclusivismo judaico, o cisma samaritano, reverdecimento da esperança messiânica, surgimento do escribismo sagrado e mudanças no sacerdotismo. Ou seja, aquilo que já tinha nascido se fundamentou. Pode ver que Esdras era um escriba. Ele era de linhagem sacerdotal, mas o que importava agora era a palavra. Era o escrito dos profetas. Interessante, né? Então, a contribuição do império é o templo, esse período de direitos humanos, esse período de complacência, de fato, esse posicionamento contra a idolatria e contra também a questão dos samaritanos. Podem ver que aqui há um período de paz e harmonia entre o povo de Deus e o império. Quem não está sendo amigo são os próprios primos samaritanos. Interessante, né? Pode ver que a oposição do templo não vem do império, vem dos primos. Eu chamo de primo porque agora aqui é os judeus misturados, né? Ou seja, os irmãos, meio-irmãos. Interessante, né? Então, é bem interessante. Aqui, mudança no sacerdotismo, dando essa ideia de que as escolas do rabinato agora começam a surgir, né? Ou as teologias, principalmente. A gente vai ver que isso vai ser mais forte, principalmente depois nos períodos macabeus. Mas, assim, aqui já está tendo algumas mudanças, né? O papel. Porque já que você está voltando para o templo, tudo bem, você voltou para o templo. Mas e aí? Antes, o sacerdote ele tinha um trabalho exclusivo no templo. Agora, os sacerdotes e levitas têm um trabalho exclusivo onde? Nas sinagogas. Interessante, né? Ou seja, se ampliou o alcance, né? Entre outras mudanças, tá bom? Tudo bem até aí? Pastor, é uma dúvida que eu fiquei, né? Até quando eu estava lendo o do Enéas Tonini, foi referente a esse exclusivismo judeu, que ele vai falar que mudou bastante, né, no Novo Testamento. Eles ficaram tão radicais, assim, né, os judeus, que eles não queriam falar de idolatria a ponto de matar e morrer, por conta da religião. Então, esse exclusivismo entra naquela parte que até Pedro não queria que o evangelho fosse para outros povos? Seria praticamente isso. Mas isso nasce na Babilônia. Mas só que pode ver que lá na Babilônia, querendo ou não, o próprio Nabucodonosor se rende ao Deus de Israel. Depois Ciro se rende. Perceba, Beatriz, que agora o império está sendo abalado pela palavra.
Os imperadores estão fazendo éditos reais, mostrando que o Deus de Israel, e não o Deus da Babilônia, e não o Deus da Pérsia, é Deus sobre todos os deuses. Então perceba que aqui há uma abrangência. Aqueles judeus exclusivistas que ficavam no templo em Jerusalém, que se sentiam melhores, aprenderam agora que Deus quer ser glorificado em toda a terra. Mas agora eles retornam, e agora eles vão reconstruir a sua casa. Querendo ou não, eles estão abertos a divulgarem a fé para outros povos. Esse exclusivismo vai acontecer um pouco mais por causa do Império Medo, ou melhor, por causa do Império Grego e da helenização. Você vai ficar mais claro agora, porque aqui eles foram purificados da idolatria, foram purificados da mistura. Podem ver, eles estão abertos a dialogar, mas eles são exclusivos. Pode ver que agora, por exemplo, tem judeus espalhados em toda a terra. O livro de Esther mostra isso. A festa do Purim mostra isso. Mas como eles se posicionavam? Exclusivamente ao Deus de Israel. Eles estavam tendo diálogo com as outras nações, respeitavam, mas, ao mesmo tempo, eles não tinham aquela, vamos dizer assim, uma certa intolerância. Com aquele episódio que Amã tenta destruir os judeus, ali a gente vê uma situação de resposta, porque eles tentaram destruir. Mas podem ver, até então, há uma certa harmonia. Você quer seguir a sua fé? Siga. A gente é judeu, e como que vive um judeu? Seguindo a lei, seguindo a Torá, junto com seus irmãos, na sinagoga, seguindo a palavra de Deus, e sempre que possível indo lá em Jerusalém, agora adorar a Deus, esperando o quê? Tudo aquilo que a gente acabou de ver aqui no slide anterior, que é o quê? Essa esperança messiânica, buscando aprender mais de Deus, mas estavam espalhados. A grande mudança vai se dar com o Império Grego, Beatriz. Porque o que acontece? O Império Grego, na helenização, foi sutil. Assim como o Império Assírio tentou tirar a identidade pelo aniquilamento forçado, o Império Grego tentou roubar a identidade pela cultura. Aqui que é o pulo do gato. O Império Grego, quando ele se expande, ele foi tão forte a sua influência por causa das cidades, por causa da cultura, por causa da arte, que eles acabam influenciando o mundo. Então, o Império Grego não foi tão longevo no que se diz respeito à política, mas foi longevo ao extremo com que se diz as conquistas intelectuais. Por exemplo, Beatriz, até hoje somos influenciados pelos ensinos do Império Grego. Olha, é assustador isso, não? Hoje, quando nós vemos, por exemplo, a teologia liberal, o que é a teologia liberal? Senão um tipo de helenismo sutil na tradição bíblica, na ortodoxia. Em nome da inteligência, em nome da academia. Olha só que sutileza. A influência, a gente vai chegar lá já já. Por isso que essa aula aqui de hoje, eu sei que hoje, né, infelizmente os irmãos foram viajar, outros não puderam participar, mas está gravado aqui para eles serem abençoados, e assim como outros alunos em AD, irmãos espalhados aí onde quer que essas aulas cheguem. Mas o mundo grego vai influenciar muito o Novo Testamento. E é ali com o grego que o judeu se posiciona com um radicalismo atroz. Eles já tinham aprendido com a Babilônia, porque foram para a Babilônia por causa da idolatria. Agora vem sutilmente o Império Grego, querendo desfigurar aquela fé, jogando arte, jogando cultura, e jogando também agora algo, vamos dizer assim, vil, ao ponto de desfigurar aquela boa tradição. E aí os judeus se tornam radicais. É ali onde nascem, né, a revolta dos macabeus e os grupos
fariseus, saduceus, e aí vai. Então, quando Pedro tem, vamos dizer assim, esse legado em si de a fé dos judeus, é porque tem todo esse pano de fundo que ele olha para trás. Entendeu, filho? É muito forte isso, né? É como se, por exemplo, quando a gente começa a entender um pouco essa história, a gente compreende um pouco desse exclusivismo. Porque agora, olha que interessante, Pedro, como você fez menção, ele estava debaixo do Império Romano, o Império Romano era pagão, era cruel, e eles não queriam saber da fé do Deus de Israel. Aliás, César era Deus, tinha que ser adorado. Então perceba a tensão. Agora tinha um novo império que os dominava e algumas décadas atrás, e séculos atrás, eram os gregos, com todo o panteão grego-romano e com todo o mundanismo. Ou seja, era muito difícil ser um judeu naqueles dias. Então eles tinham esse exclusivismo, não era por uma maldade. Quer ver um exemplo, Beatriz? Quando a gente vê que uma pessoa se converte, ela acaba se tornando um pouco radical. E esse radicalismo é porque ela tem medo de pecar. E num primeiro momento, louvado seja Deus pelo radicalismo. O ruim é quando líderes radicais estão alimentando esse novo convertido que é radical. Porque aí esse novo convertido não tem muita sabedoria. Mas essa ruptura que ele tenta ter com o mundo, com os amigos, com as práticas, tem hora que é um pouco necessária, porque a pessoa estava tão presa que ela não consegue sair. E o radicalismo é a única válvula de escape que a pessoa consegue para se emancipar, se libertar. Mas por isso que uma boa teologia, uma pessoa piedosa, que é consagrada, mas também sabe aqui, faz a ponte correta, vai explicando, não, meu irmão, você não precisa perder a amizade. Se basta você saber dizer não, né? Ah, mas ele vai se afastar de mim. Não, isso de fato vai. Mas não tem problema, depois ele volta. Então você percebe que até hoje a gente passa por essas tensões, né? Eu me tornei muito radical na minha conversão, porque eu era um religioso que tinha tantas práticas erradas, mas eu era muito religioso. Então, o radicalismo para mim foi ruim, mas foi necessário na minha cosmovisão. Eu fiz muita coisa errada, né, como novo convertido. Perdi várias amizades, fui intolerante, mas era a minha maneira de enxergar e fui aprendendo, por isso que eu vim parar no seminário. Então, mas assim, num primeiro momento, ou eu era radical, ou eu me perdia, porque a influência dos outros era forte sobre mim. Tem pessoas que não se deixam levar pela influência, mas sobre mim era muito forte. Então, cada pessoa reage de um jeito, né? Entendeu? Então, por isso que Pedro, naquele momento, foi forte para ele, porque ele tinha a história dos samaritanos, tinha a história da Babilônia, Medo-Persa, dos gregos, e agora ele tinha também todo o período dos macabeus que estava fresquinho. Ele não queria pecar, mas é onde entra as rupturas, né? Por isso que o Novo Testamento ele é libertador, né? E ali Pedro é orientado. Por isso que a gente vai aprendendo e o conhecimento é libertador, né? Tá bom? Respondeu? É mais ou menos isso, tá bom, filha? Agora olha que legal esse slide aqui. Sincronismos. Essa parte aqui eu poderia até colocar um outro nome. Eu colocaria o nome de um dos maiores alinhamentos da história de todas as civilizações se dá nesse período, filha. Por quê? Olha só, aqui é fantástico esse ponto. Deixa eu aumentar um pouco a letra aqui. Ó, aqui, opa. Aqui. Olha só que interessante. Do ano 560 até o ano 400, por volta disso. Esses 160 anos na história mundial, os efeitos do que aconteceram aqui vão desencadear no Novo Testamento? Sim,
e é óbvio que é o maior acontecimento, como eu mencionei, o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus e a criação da igreja e a expansão do evangelho do reino para todo mundo. Mas percebam que os desdobramentos na história mundial, política, filosófica, econômica, religiosa continuam até hoje. Olha lá, eventos narrados em Esdras. Tá. Então a gente tem que lembrar, olha só que interessante, que aqui, pouquinho antes, cai, de fato, Jerusalém, o templo. Aqui Daniel já está trabalhando. Nesses dias, Daniel está vivinho e pregando lá na Babilônia, né? Interessante, né? E ele continua fazendo tudo isso aqui na Babilônia. Olha aqui, também tem quem mais? Temos aqui Ezequiel. E aqui vem Esdras. Olha só, olha as vozes. E aqui, nesses eventos, o que acontece aqui, os eventos em Esdras? Qual é o grande acontecimento aqui em Israel, em Jerusalém? A reconstrução do templo. Na Babilônia, de contramão, surgem as sinagogas. A palavra de Deus está sendo compartilhada em todo o império, principalmente nas sinagogas, e o templo está sendo reerguido. Ou seja, olha como Deus está trabalhando. Então, percebam esse alinhamento. Lá na Índia, tem aqui, começa a história do budismo. Na China, também começa Confúcio, o grande sábio chinês. E pouquinho tempo depois de Esdras, temos aqui a vida de Sócrates na Grécia. Percebam que esse período aqui de 160 anos, o desdobramento a nível mundial foi um dos maiores acontecimentos. Olha, perceba que foi no Império Medo-Persa, olha aqui, por causa do édito de voltarem às suas nações, os seus povos, os direitos humanos, mesmo debaixo de um império, mas era um período de paz. A verdadeira espiritualidade foi erigida em Jerusalém e no Império Medo-Persa, por meio da reconstrução do templo e por meio do que? Da palavra de Deus, da criação das sinagogas, e aí é onde nasce a grande sinagoga. E os profetas de Deus, lá na Babilônia, e aqui também agora em casa, em Jerusalém, trazendo a palavra de Deus de novo ao coração do povo. Perceba que Esdras não vai parar por aí, porque ele vai escrever Esdras, vai escrever Esther, vai escrever Neemias e vai escrever os grandes clássicos do Velho Testamento, que é 1º e 2º Crônicas. Perceba, olha que acontecimentos fantásticos de espiritualidade. Isso acontece quando? No Império Medo-Persa. Porque era um período de paz e um período de espiritualidade. Os desdobramentos dessa paz e dessa espiritualidade desencadeia aqui na filosofia. Pode ver que nessa paz, o desenvolvimento humano, a prosperidade mundial, ela se alcança. Então, até hoje, pode ver que, querendo ou não, as influências dos judeus e dessas outras filosofias, elas continuam a existir na história humana. Tudo durante esse período. Talvez você me pergunte, mas a Índia estava debaixo do Império Medo-Persa e a China? Não. Mas havia harmonia no mundo, não havia guerra. E a Grécia estava debaixo do Império Medo-Persa? Também não, como aprendemos na última aula. Os Medo-Persas tentam conquistar ali a Grécia, não conseguem na Batalha de Maradona, mas aqui a Grécia também está tendo um período também com seus embates, é óbvio, como a gente já vai ver, mas o mundo vai mudando. E tudo isso contribui para o grande advento, que é o período de Jesus, o nascimento de Jesus e o Novo Testamento. Fantástico, não? Interessante, né? Sim, principalmente essa questão da Grécia, né? Porque se a gente for estudar a fundo, é igual ao Egito, né? E a gente não Exato. imagina assim como que era, né? Tudo a importância que o Egito teve. A mesma coisa foi a Grécia, né? Quando a gente Exato. se aprofunda mesmo É. as guerras tanto interna quanto externa, a cultura. A gente vai chegar lá já já, na Grécia.
Mas você percebe, Beatriz, que alguma coisa boa que acontece. Por isso que Paulo, guiado pelo Espírito Santo, quando ele diz, orem para que haja paz no mundo. Porque em momentos de paz e prosperidade, Beatriz, a humanidade não se bestializa. Essa é a palavra. Que na guerra, Beatriz, nasce o pior de nós mesmos. Entendeu? Isso é cruel, mas é assim que é. Na guerra, os seres humanos tiram o pior de si. Então, e no momento de paz, você literalmente faz aquilo que Deus disse a Caim, a ti cumpre dominar o mal. No momento de paz, a gente luta com a gente mesmo, mas na guerra você faz com que a barra do recalcamento você passe por cima, porque você quer sobreviver. E aí, o mal que te vem, você já não pensa muito contra aquele mal, e muitas vezes você pesa com mais maldade. Perceba, na guerra, no ódio, na escassez, muitas vezes o diabo toma um proveito medonho. Por isso que a gente precisa de orar. Ao mesmo tempo, há setas também na bonança, porque na prosperidade a gente pode esquecer de Deus, nós podemos se vai descer, mas é menos prejudicial para os seres humanos e para a civilização. É claro, a não ser que a gente realmente se torne deuses de si mesmo. Né? Mas assim, pode ver, e esse período foi determinante. E o período grego também, como a gente vai ver. Né? Então é muito legal, né? Tá bom? Tudo bem até aí? Aqui são estatuetas, né? Achados arqueológicos de imperadores medo-persas, né? E aqui é uma estatueta de algum, como se diz, tipo um ídolo deles, tá bom? Aqui são outros achados, aqui é o cilindro de Ciro, e isso daqui é um dos maiores achados arqueológicos, a imagem aqui é bem antiga, tá bom? Beleza, minha irmã? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tranquilo. Não? Deixa eu ver aqui um outro material do nosso professor. Aqui, deixa eu ver se tem algum detalhe que eu esqueci. Então, a grosso modo é isso, né? Ó, os medo-persas, aqui é um desenho de Ciro, possivelmente esse é o desenho mais próximo dele mesmo. Deixa eu ver se tem algum outro detalhe que eu esqueci. Aqui a gente já falou, né? Aqui, ó, Dário I Grande, é um achado arqueológico também, muito interessante. Deixa eu só diminuir um pouco a letra, fica melhor. Aqui são algumas gravuras de batalhas, de guerras importantes. Como a gente já viu, né, o domínio persa era mais baseado em tranquilidade, né? Temos o cisma entre os samaritanos. Foi um período marcante na história da humanidade, como mencionamos já, né? Então, esse desenho aqui, como eu mencionei, perceba, Beatriz, a gente pode não concordar com o budismo, mas olha só o quanto influenciou a história do budismo na história mundial, né? O confucionismo, que é uma filosofia de vida, eu diria que a China se mantém como império durante milênios, séculos, né? Por causa de Confúcio. O confucionismo, ele realmente sempre foi ensinado não só na China, mas no Japão, nos países como, por exemplo, todos os tigres asiáticos são influenciados pelas filosofias de Confúcio. O que é a filosofia confucionista? São princípios de sabedoria, desde política, economia, educação, como, por exemplo, como que um rei deveria agir, os sábios, como deveria educar os filhos. Então, assim, é muito interessante. Pode ver que o Oriente, principalmente os países asiáticos, são influenciados demais pelo budismo, né? Siddhartha Gautama, como também pelo Confúcio, né? O budismo nasce na Índia, né?
A Índia, ela tinha uma religião que já existia antes de Buda, mas essa religião é mudada. A gente estuda isso muito bem na matéria de religiões comparadas, com mais detalhes. Mas são filosofias. Pode ver que aonde chegou o confucionismo, pode ver que o povo oriental é um povo mais levado à reflexão e não à emoção. E é um povo que o que importa não é o indivíduo, é o coletivo. Tudo isso é fruto do confucionismo. Como se não bastasse, também, lá na China, um outro livro que foi guardado a 7 chaves, que é o livro A Arte da Guerra, do general Sun Tzu. A arte da guerra ficava apenas com os chineses, porque são táticas militares de como lutar, como conhecer o terreno e como conhecer o inimigo para você vencer. Percebam como esses povos foram abençoados e eles se perduraram. Pode ver, a gente pode falar mil coisas, mas a China, ela está aí, ó, possivelmente esse milênio que nós entramos, os especialistas dizem que será o milênio asiático, né? Onde os tentáculos chineses vão dominar na história mundial. E a gente vê que um dos princípios chineses é que eles não mostram a força. Eles só mostram quando precisam, quando são coagidos. Só para vocês terem uma ideia, agora recentemente os Estados Unidos mandou uma nave para a Lua, a parte escura da Lua. Em tecnologia, eles estão tentando demais explorar a Lua, porque na Lua existe, é como se fosse esqueci agora o nome, mas Minério? é, hã? Minério? É um minério próprio que faz com que hoje nós temos a energia atômica, mas ela polui. E existe um, um minério que faz com que haja uma energia limpa. E aonde tem isso? Na Lua. Por isso que a China já mandou alguns anos atrás, né, espaçonaves para lá, e eles estão tentando, assim como os americanos, os europeus, vendo essa extração, porque é a energia do futuro. Você tem uma energia limpa que não polui, porque assim, mesmo que a energia atômica seja boa, ela polui. Outras energias, mesmo que sejam menos agressivas, têm algumas dificuldades. E com esse minério que tem na Lua, cria uma energia que faz com que seja energia, são chamada energia do futuro. Esqueci agora o nome, tá? Depois você pesquisa aí, procura aí o Sacani, e você vai ver que ele vai dar até os nomes. É muito interessante, Beatriz. Então, quem descobrir essa tecnologia, com certeza vai ser a nação que vai dominar o mundo. Hipoteticamente, tá, Beatriz? Vamos imaginar que os nossos hermanos, os argentinos, descobram essa tecnologia, explorem, pronto, é a grande inovação, porque ela é uma energia limpa que vai te proporcionar o desenvolvimento de inteligência artificial, porque qual que é o problema da inteligência artificial? Porque há uma exaustão na energia. Você precisa de muita energia para você ter data centers. Então, onde chega um data center, naquela cidade, há um desenvolvimento no primeiro momento, mas no segundo e no terceiro momento, a energia naquele lugar se torna muito cara, porque consome muito. Por isso que eles estão também desenvolvendo satélites, porque o espaço é frio. Ou seja, o problema agora é quem vai descobrir, quem vai explorar melhor. A nação que fizer isso, com certeza, vai ser aquela protagonista dos próximos séculos e, quem sabe, milênios até. Entendeu? Ou seja, a gente está numa mudança na chave. Né? Interessante, né? Você vê, um desdobramento gera efeitos fantásticos, né? E a gente está vendo isso. Tá bom? Então, vamos lá, hein? Só vendo aqui, deixa eu ver se eu esqueci de nada, para a gente ir para o próximo. Aqui.
Onde era? Opa, aqui. Eu acho que era isso aqui, então, era aqui que eu estava. Joia. Então, agora, vamos para o próximo. Aqui. Onde está? Assírio já acabamos, deixa eu tirar. Babilônia já acabamos. Império Medo-Persa terminamos. Agora é Império Grego. Onde está o Império Grego? Aqui. Império Grego Macedônio. Tudo bem, minha irmã? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Não? Mas é interessante, né, minha irmã, quando a gente começa a ver os desdobramentos, né? A gente olha assim e fica impressionado com tudo isso, né? Como é interessante. Como é interessante. Então, Império Grego, a expansão do helenismo, tá bom? Vamos lá. Leia para nós, por favor. Agenda: a Grécia, a Macedônia, o Império de Alexandre, a divisão do Império, os Ptolomeus, os Seleucidas. Joia. Pode ler para nós. A Grécia. A supremacia de Atenas, século V, que é o século de Péricles, período do apogeu da cultura grega. Na Judéia, a época da reconstrução do templo. O político de Atenas não era favorável às demais cidades-estado. Guerra do Peloponeso, 430 a 400 a.C., cidades gregas muito enfraquecidas. Uma nova potência, Macedônia. Joia. Então, aqui ele está falando a história um pouco da Grécia, né? Eu mandei para vocês hoje no grupo um vídeo. Eu gosto muito de acompanhar aqueles materiais, toda a matéria, de cursinhos, é excelente, né? Eu mandei para vocês. E, inclusive, eles mencionam isso daqui, ó. Deixa eu até colocar rapidamente aqui para você. Só compartilhar essa tela. Olha só que interessante. A Grécia, ela tem essas histórias, né? Ó, o período da Grécia, da história da Grécia, tem o pré-homérico, que é o século 20 a.C., ou seja, os dias de Abraão, praticamente, né? Até o século 12 a.C. Então é chamado período pré-homérico. Temos no período homérico, século 12 a.C. ao século 8º, o arcaico, que é do 8º ao 6º, e o clássico, que é o do 5º e o 4º a.C., que aí é onde tem as expansões. Mas percebam, aqui a gente está falando de muita história, né? Muita história. Muitos acontecimentos. Então, quando a gente estuda o Império Grego, a gente tem que lembrar que a Grécia já existia. Por isso que eu falo assim, sabe, Beatriz? Quando a gente fala a Síria, tá, mas os gregos já estavam ali. E eles não conseguiam conquistar os gregos, porque os gregos já dominavam as suas ilhas, cidades, né? Então, percebam que não há vácuo no poder. Não há vácuo. O povo sempre vai se preservar, o povo sempre vai se cuidar. Eu gosto muito de uma frase que, certa ocasião, eu ouvi com um pastor, que ele dizia que a vida é um milagre em si. Cada geração cuida de si. Cada povo cuida de si. E pode ver que a vida é um maior milagre, né? Uma pessoa que cuida de outra, um líder que cuida do seu povo, um verdadeiro monarca, um presidente, ou seja, um ministro que cuida dos demais, é um grande milagre, né? E os povos que são bem, vamos dizer assim, que são grandes expansionistas, eles sabem explorar esses momentos, né? Como poucos, né? Tá bom? Tudo bem até aí? Então, eu mandei para vocês lá no grupo, né, vários vídeos, inclusive, sobre a história dos impérios Aquemênida, que é o Império Medo-Persa, as contribuições, as expansões do comércio nas estradas, porque cada império tem esse diferencial. Não foi diferente no Império Assírio e também no Império Medo-Persa, né? Babilônico e Medo-Persa, tá bom? Inclusive, no Império
Medo-Persa, a gente pode ver que o conhecimento foi muito compartilhado também, né? Tá bom? Beleza? Alguma pergunta? Não? Então, vamos continuar? Aqui, deixa eu só passar aqui para você. Você já leu, né? Essa parte não. Já A li. supremacia de Atenas. Já? Já li, Já. já. Isso, inclusive, aqui, deixa eu fazer um comentário, né? Deixa eu até abrir aqui o material. Olha só que interessante. No vídeo que eu passei para vocês, que é muito legal, só um minutinho. Opa. Só um minutinho. Ele conta a história de todo o desdobramento que aconteceu na Grécia. E é muito legal esses desdobramentos. Depois eu recomendo que você assista, Beatriz, porque vale a pena. Esse período da Grécia, inclusive, que eu achei muito legal, porque quando nós pensamos no Império Grego, a gente não tem noção do que eles foram com relação às expansões do domínio, não só, como eu posso dizer, a gente pensa assim, o mundo grego, tá? Como que eles eram? Como que era a civilização deles? Né? Deixa eu mostrar um desenho aqui para você rapidinho, que vale a pena agora, para vocês, né? No caso, os demais irmãos. Olha só, a Grécia, durante esse período todo que a gente acabou de mencionar, né? Pode ver que a gente citou vários períodos. Olha só que legal. Deixa eu pegar aqui esse mapa. Olha só. O período grego, onde está? O período grego ele tinha polos de comércio muito forte. Lembram dos filisteus? Segundo alguns estudiosos, os próprios filisteus, olha que coisa interessante, os filisteus, eles são frutos de um período, inclusive, como eu posso dizer, os filisteus são fruto, possivelmente, do povo grego, dessa parte da história. E muitas vezes a gente pensa, nós não sabemos exatamente de onde eles eram, mas segundo alguns historiadores e segundo alguns estudiosos, os filisteus são fruto desse período. Interessante, né? Das civilizações gregas. E eu estou tentando compartilhar aqui, não estou conseguindo agora, mas já eu passo para você e para vocês. Não estou conseguindo compartilhar a janela. Já eu tento pegar aqui por outra fonte, tá? Mas vou continuar aqui a nossa leitura, eu já passo para você. Leia para nós, Beatriz, por gentileza. A Macedônia. Rei Filipe II rapidamente derrotou todas as cidades gregas. Alexandre, filho de Filipe II, assumiu o trono com 20 anos de idade. Alexandre derrotou os persas em 333 a.C., que foi a Batalha de Ixo. Feroz resistência em Tiro. Profecia de Ezequiel 26, 27 e 28. Alexandre conquistou o maior império que um homem jamais conseguiria conquistar. Alexandre morreu em 323 a.C., com 33 anos de idade, 10 anos após conquistar a Pérsia. Ou seja, uma morte muito rápida, né? Mas uma das coisas mais interessantes aqui na história dos gregos é porque eles, assim como tivemos, deixa eu só cancelar aqui, assim como tivemos o Império Medo-Persa, que gera desdobramentos para o Novo Testamento, o Império Grego vai gerar muito desdobramento também, principalmente por causa daquilo que nós chamamos de helenização, que, a grosso modo, tem a ver com a democracia, com a criação das cidades, compartilhamento do conhecimento, as criações das universidades, a propagação de uma boa cultura. Mesmo que, num primeiro momento, Alexandre foi um expansionista,
um guerreiro, e leia-se aqui cruel também, porque não tem batalha que não seja cruel, não tem guerra que não seja cruel, mas ele agora edifica o Império Medo-Persa, vamos dizer assim, ele conquista o Império Medo-Persa, que era improvável, né? Era muito improvável, tanto é que a queda do Império Medo-Persa era uma coisa assim praticamente inimaginável, porque já eu vou mostrar no próximo slide essa foto que eu quero mostrar para vocês, porque assim a Grécia, o mundo grego, praticamente não tinha como conquistar aquele território, né? Tinha várias dificuldades, tinha questões geográficas, mas quando eles conseguem vencer os medos e os persas e conquistam o Império Medo-Persa, agora o que ele faz? Aquilo que acontecia na Grécia já há um bom tempo, ele explora, ele expande, ou seja, ele melhora o Império Medo-Persa. Se o Império Medo-Persa já tinha viés para direitos humanos, se ele já tinha tolerância, respeito, se ele já tinha organização e administração, agora, se ele já tinha o governo com as satrapias, agora entra o quê? A visão de cidade, entra a visão de democracia, de debate, não só de um império que manda, mas de um povo que participa, que dialoga. E aí onde nasce toda a democracia. Perceba, Beatriz, olha como é forte isso. Tudo isso Deus está preparando para o grande advento, que é o Novo Testamento. Mas até hoje nós somos fruto de uma boa democracia, de um bom embate. Pode ver que aonde acaba a saliva, sobra o sangue. Não é assim? Pode ver. Mas enquanto tiver saliva, temos democracia. Mas se terminou a saliva, aí o homem já vai para a bala, já vai para a espada, já vai para a guerra. Perceba que a influência da Grécia foi determinante para a configuração do Novo Testamento. E por que para nós isso é muito importante? Porque nós somos o povo da palavra. É um líder que lidera, mas é um povo que consente com as ideias e que participa. Pode ver que toda igreja, que o pastor, ele é autoritário, impõe a sua visão ou sua fé, ele não tem um colegiado bíblico. Ele pode até ter uma igreja, mas ele mais se assemelha com uma seita, porque ele manda, ele fala em nome de Deus e o povo não o questiona. Mas isso está totalmente fora da Bíblia, porque a Bíblia e o Novo Testamento ele é criado por um líder, que é o maior líder de todos, que dialoga e que convence as pessoas pelo poder da palavra. É espiritual? É, mas é dialogando, não é por força nem por violência, como disseram os profetas Zacarias e Ageu. Mas é pelo meu espírito, ou seja, é o intelecto, é a fé, é o coração, é Deus trabalhando. Mas percebam que esse viés democrático vai estar na história do Novo Testamento e na configuração do próximo império. Mesmo ele sendo também um império cruel, que é o Império Romano, mas, querendo ou não, essa contribuição vai ser determinante para o quê? Para a criação do Novo Testamento, para a expansão do Evangelho e para a construção de povos e nações aonde esse Evangelho agora tem que ser proclamado e ensinado não por força nem por violência. E na história da igreja, olha só, toda vez que também um rei ou um império tentou converter as pessoas na força, também deu errado. Pode ver que na história da igreja, logo depois da cristianização, ou seja, onde o Império Romano se torna cristão, ele vai conquistando os outros povos pela espada. Também dá ruim, porque não é assim, não é pela força, é pelo argumento, é pela fé, né? Ou seja, que aí já entramos numa nova configuração, né? Mas interessante, né? Tá bom? Vamos dar uma pausa, Fia, para a gente ir para o último bloco? Mas olha, interessante, não?
A gente vai falar um Sim. pouco mais sobre a helenização. Alguma dúvida até aqui? Aqui a gente só pegou alguns detalhes, né? Mas no documento lá que eu passei para vocês, o período grego-macedônio, tá? Do professor Jair, ó, ele traz bastante detalhes, né? Tem bastante material do período grego-macedônio para vocês lerem, porque, ó, período grego-macedônia, período sileno, tá? Tá bom? Beleza? Tudo bem? Alguma pergunta, Fia? Tranquilo, pastor. Tranquilo? Então vamos para o intervalo e a gente volta para o último bloco curtinho, tá bom? Vou parar aqui a gravação.